Salve, salve galera! Pode crer Coate, Cultura e Informação. Estamos aí de novo, chegando nesse espaço para trocar umas ideias, trazer aí algumas informações e buscar fortalecer a cena cultural aí dos nossos territórios, de todo o nosso país. Meu nome é Djalma, sou produtor cultural, vou fazer aqui minha audiodescrição como recurso de acessibilidade. Eu sou um homem pardo de pele clara, sou magro, tenho 1,76 m, estou usando um boné marrom clarinho, uma camiseta azul. Estou aqui no nosso cenário, na nossa mesa, com o meu celular aqui dando um apoio, um auxílio. E de fundo aqui temos o nosso banner do Pode Crer Coate, Cultura e Informação, com bastante cores, né? Um letreiro estilizado aqui, um amarelo, um laranja, um azul, temos branco e preto e um layout de fundo verde. E também estou aqui, né, na parceria de sempre do professor Emerson Machado. Diga aí, meu parceiro. E aí, como é que tá? Total. Firmeza. Então, boa tarde. Boa tarde não, né? Boa noite também não, né? Olá, né? A gente não sabe que horário vocês vão assistir. Então, assim, olá a todos e todas, sejam bem-vindos, né, a mais um programa aqui sobre cultura, né, sobre informação, sobre editais, né, sobre esse mundo da cultura que nos serve. Então, eu sou Emerson Machado, jornalista, né, professor de comunicação, fotógrafo, documentarista e mais algumas outras coisas aí. A gente que vem de baixo já, a gente não escolhe profissão, a gente vai fazendo e vai acontecendo, né? Claro, também tem um pouco de estudo nisso aí, né? A gente também não pode, né, tem que sempre pensar também nessa coisa da prática e sempre que possível juntar a teoria junto, e aí explode. Então eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, com óculos de armação grossa, quadrada, preta, estou de camiseta preta, meu braço esquerdo tem tatuagens e na minha frente, comandando aqui as picapes do programa, tem um notebook. Vamos lá então, hoje nós vamos seguir então, né, falando de cultura e hoje especificamente vamos falar de cultura viva nesse novo ciclo da Aldir Blanc 2. Djalma, fala para o nosso público aqui mais sobre cultura viva, o que é a cultura viva, para que as pessoas entendam, né, o que vai ser o tema de hoje do nosso Pode Crer Coate. É isso aí, mano. Então, cultura viva é uma lei, já tem aí seus 20 anos, né, mas ela teve bastante tempo aí, pouco explorada, pouco trabalhada, mas a cada tempo aí que vem surgindo, ela vem sendo cada vez mais fortalecida. A gente tem que fazer um programa, assim, chamando aí o pessoal da rede Cultura Viva do Rio Grande do Sul. Tem uma galera maravilhosa aí que pode estar colaborando com a gente aí num programa para falar melhor sobre o Cultura Viva, sobre os pontos de cultura e sobre a rede dos pontos de cultura. Tudo isso é um fortalecimento muito grande para a gente construir de forma coletiva. Tá? Mas dando aqui uma pincelada sobre o que é Política Nacional Cultura Viva, né? Começou com uma lei Cultura Viva e agora virou uma política de Estado, política nacional. Ela busca alcançar entidades sem fins lucrativos que sejam de base comunitária, que tenham um trabalho na sua comunidade, que interaja com outros atores, né, da sociedade, como escolas, como outras entidades, como igreja, como associação de moradores, enfim. Um ponto de cultura, ele não precisa ser um espaço físico, né? Ele só precisa ser um ponto que, a partir daquele ponto, vai dar reflexo em toda a comunidade. Então, necessariamente, precisa ser uma entidade sem fins lucrativos. Agora, na PNAB também está tendo a opção de coletivo sem CNPJ, tá? Mas precisa sempre ser da área cultural, tem um tempo de comprovação de atividades culturais e precisa necessariamente também ter essa interação, né, de base comunitária, principalmente periférica, de regiões tradicionais. Isso tudo é muito importante para o fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva. Já eu coloquei aqui para os nossos telenautas, né, para dar uma olhada aqui. Tem um site também do Cultura Viva, né, onde as pessoas podem se informar mais ainda. Segue aí, Djalma. Muito bem, importante. Essa é uma excelente fonte de informações aí no site. E também tem no Instagram, tem o Insta dos Pontos de Cultura, da Rede Nacional dos Pontos de Cultura, que é inclusive da onde a gente está trazendo o nosso material que a gente vai estar usando hoje. Lá também tem muitas informações dinâmicas, assim, né, didáticas, fácil de compreensão.
Então, aconselho aí, né, sugiro aí que todos procurem lá no site, também no site do MINC, fala bastante sobre cultura viva, e nos canais de Facebook, Instagram e outras redes. Certo? Então vamos puxar aí os nossos slides para a gente ir acompanhando aqui, para vocês poderem ir acompanhando com a gente também. Vamos aqui então, deixa eu voltar eles. Então, como eu falei, né, esses slides que vão estar passando aqui agora, a gente buscou lá no Instagram do Rede Cultura Viva, né, a rede nacional do Cultura Viva. Então está no Instagram. Então, a gente vê aqui umas imagens bonitas, né, de alegria, que remetem a... Deixa eu recolocar aqui. Aí, foi. Pode continuar. E essas imagens ali por si só já falam muito, né, Emerson? São imagens de tradições populares, coloridas, de alegria. E é isso que a cultura viva busca fazer, né? Não é aquela cultura isolada de um palco, de um teatro, que muitas vezes é o público e o artista não tem tanta interação. Aqui no Cultura Viva não. Aqui todo mundo faz a cultura acontecer de forma coletiva. Bom, Cultura Viva na Aldir Blanc. O ciclo 2 já começou. Orientações gerais para gestores culturais acertarem na hora de elaborar seus editais. Bom, esse material aqui ele foi direcionado mais para gestores, mas a gente vai entender um pouco mais de que todos nós temos responsabilidade nisso, né? Devido à participação social que a Aldir Blanc e as novas leis de cultura têm trazido aí para a gente. Então, a gente tem um direito de participar da construção, da elaboração de todos esses editais, essa programação de investimento dos recursos no município. E eu diria até que, em certa medida, a gente tem um dever também de estar participando, principalmente a gente, me incluo junto, que gosta de reclamar que não ficou bem bom, que esse edital não ficou bem bolado, que faltou alguma coisa, podia ser melhor. Só que geralmente a gente fala isso depois que a gente já recebeu os editais, que a gente já recebeu os programas, já está em andamento, não adianta reclamar, né? Porque a coisa já está acontecendo. Então, na Aldir Blanc tem essa possibilidade de a gente participar antes. Então, quem gosta de reclamar, principalmente, né? Claro, eu tô brincando, ninguém gosta de reclamar, né? Mas quem tem essas críticas que são necessárias, é importante a gente estar participando desde o início. Tá? Então, a gente vai trazer aqui algumas características, tá? No nosso segundo slide. Tem uma dica importantíssima, indispensável para todos os gestores, e vocês que não são gestores, falem com seus gestores. Siga os modelos do MINC. O MINC tem lá no site da Aldir Blanc todos os modelos para todos os tipos de editais de Cultura Viva. E são minutas padronizadas obrigatórias. Os gestores, os municípios podem fazer algumas alterações para ficar mais de acordo com a realidade do seu município. Questão de valores, questão de cotas ou pontuações especiais, algumas coisas é possível mexer, mas as diretrizes gerais das minutas que estão lá nos editais e nos anexos também, elas são obrigatórias, padronizadas e já são juridicamente ok, né? Então, é muito mais fácil para os gestores não ficarem inventando a roda e seguir lá as minutas, que com certeza vão ter sucesso e vai ser muito democrático e bom de todo mundo estar participando. E é prático, né? Rápido, né? Então tá ali a minuta, já tá o texto pronto, né? É acrescentar aquela particularidade de cada município, estado, né? E isso, em tempos tempos digitais, de correria, de falta de tempo, poxa, eu acho que isso ajuda muito, muito, muito mesmo no desenvolvimento desses processos administrativos. E eu ressalto aqui de novo a segurança jurídica, né? Que é algo muito falado entre os servidores públicos, né? Sempre que aquela preocupação com a segurança jurídica, de que vai estar tudo certinho. Quando um gestor inventa de criar um novo edital, uma nova minuta, vai ter que passar lá pelo departamento jurídico, e ele vai ter que, né, se adequar a todas as leis para ver se está ok, fazer alguma mudança, enfim. Então, muito mais inteligente, muito mais assertivo usar as minutas padronizadas do MINC, sem alterando, no caso, o mínimo possível, tá? Então, a gente vê que logo abaixo tem aqui as possibilidades de editais, tá? Então, as modalidades. A primeira aqui é projetos de ponto de cultura, tá? Que são os TCC, né? Termo de compromisso cultural, que a gente conhece mais, então, como fomenta projetos mesmo, né? Tem aqui em segundo, fala sobre os pontões, que não é bem a nossa realidade aqui da nossa região, tá? A gente vai entender melhor sobre isso no outro episódio, o que é um ponto e o que é um pontão, tá? Mas
rapidamente aqui, um pontão, ele faz trabalho para além da sua comunidade, ele interage com outros pontos de cultura e forma uma grande rede a nível regional ou até estadual. Não é a nossa realidade por enquanto aqui no Vale do Taquari e o Parque. Então, vamos de novo. A primeira modalidade é para pontos de cultura, para fomenta projetos. A segunda é premiação de pontos e pontões de cultura. Então, um edital de premiação, ele vai premiar uma trajetória que já foi, algo que a entidade já executou. Então, não é para frente, né? Diferente do fomenta projetos, que é algo que vai ser executado, o de premiação é por uma trajetória que já foi realizada. Então, nesse edital de premiação também não tem exigências futuras, sabe? Não tem questão de que tem que desenvolver um projeto depois, sabe? Realmente um prêmio. E tem também a questão de Bolsa Cultura Viva para mestres e mestras das culturas tradicionais e populares. Então, também temos essa possibilidade de os estados e municípios estar elaborando os editais para estar premiando esses mestres e mestras da nossa cultura, para que eles compartilhem os seus saberes, os seus fazeres, os seus conhecimentos com a comunidade. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso logo na sequência. E temos um aviso aqui no final, né, desse slide, que é: atenção, cada um tem suas próprias regras. Não é possível lançar um edital único para projetos de premiação e projetos, por exemplo. Então, separado, né, se o município resolver fazer mais de uma modalidade, que acho que é o mais inclusivo, é fazer mais de uma modalidade. Então, TCC, que é o de fomenta projetos, é um edital, premiação é outro edital. Se quiser fazer de bolsa para mestres e mestras, é outro edital, todo separado um do outro. Seguindo aqui, no próximo slide, a gente tem aqui projetos de pontos e pontões de cultura, formalizados do termo de compromisso cultural, que é o TCC que a gente falou aqui, né? A gente tem aqui alguns valores anuais, mínimos e máximos. Por que anuais? Porque hoje é possível fazer um projeto de 2, de 3, de 4 anos, e é possível ser aprovado em um edital, em que são os editais continuados, que então tu vai receber um valor a cada ano, mas o teu projeto vai durar 2 anos, 3 anos. Então temos aqui valores para pontos, mínimo de 90 mil por ano, tá? E máximo de 300 mil por ano. Esse é o de premiação. É o próximo? É o antes. Volta. Ele pula para esse? Logo depois desse. Então, está faltando um aí para ti. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, vamos adicionar então essa imagem. Mas já vou falar aqui dos pontões também, né, que não é nossa realidade, como eu falei, mas a título também de curiosidade, para os pontos de hoje se prepararem, né, para ser pontões amanhã. Vou trazendo aqui que os valores anuais para pontões é de no mínimo 300 mil por ano e de no máximo 800 mil por ano. E aqui também diz prazos dos projetos, né, 12, 24 ou 36 meses. E pode participar apenas entidades culturais já certificadas, inclusive via editais e com CNPJ ativo há pelo menos 3 anos. Então, hoje no Cultura Viva, na Aldir Blanc, existe a possibilidade de entidades sem CNPJ estarem participando, né, como a gente falou no início, mas agora para esse ciclo 2, entidades, coletivos sem CNPJ só podem estar participando dos editais de premiação, que ainda não são certificados, ainda não são pontos de cultura, então vão estar participando dos editais de premiação. Se forem contemplados, vão receber os recursos e vão receber a certificação como ponto de cultura. Então, no ano seguinte, vai estar podendo participar desses editais de fomenta projeto, certo? Não, eu estou com uma certa dificuldade de achar essa imagem. Eu vou abrir aqui. Eu tinha mandado no WhatsApp. Eu vou entrar aqui agora no WhatsApp e vou baixar essa imagem. Então, mas também aqui uma visão muito importante, né, para falar aqui do Cultura Viva, é que dentro da Aldir Blanc, os municípios que têm obrigação de disponibilizar recursos são aqueles que recebem acima de 360 mil por ano, por ciclo da Aldir Blanc.
Então, o nosso município aqui, Venâncio Aires, por exemplo, recebe cerca de R$500 mil. Então, acima de 360 mil, é obrigatório 25% do recurso da FINAB, desses 500 mil, vai para a cultura viva. Então, municípios que ganham menos do que 360 mil por ano não têm essa obrigação, mas podem, né, inclusive é um incentivo, de que estejam participando, que reservem uma parte desse valor para estar criando aí os pontos de cultura nos seus municípios, certo? E também tem uma questão de que municípios que receberem, que esses 25% somarem mais de 200 mil, eles são obrigados a lançar pelo menos uma vaga para TCC, que é esses fomenta projeto, né? Então, vamos lá, o município receber 800 mil ou mais por ciclo da FINAB. É esse? Esse mesmo. Tá, já vou baixar aí. Então, concluindo aqui, os municípios que receberem 800 mil reais ou mais por ano da FINAB, eles são obrigados a destinar 25%, que vai dar 200 mil, e esses municípios que receberem 200 mil ou mais no Cultura Viva, então, obrigatoriamente precisam lançar edital de TCC, de fomento a projeto, no mínimo uma vaga, que, como a gente já viu, o valor mínimo é 90 mil reais por ano. Aí conseguimos projetos de pontos e pontões. Isso aí. Então, e municípios que recebem menos de 800 mil por ano, como é o caso de Venâncio Aires novamente, né, que recebe 500 mil, ele então não vai alcançar os 200 mil do Cultura Viva, então não tem a obrigação de colocar edital de fomento a projetos, mas pode fazer também. Claro que aí novamente entra a questão da participação social, né, porque senão daqui a pouco algum município aí vai receber 100 mil do Cultura Viva e vai colocar 90 mil para um edital de TCC e vai acabar contemplando apenas uma entidade e vai sobrar apenas 10 mil ali, então não, pela questão da abrangência, né, da participação, da democratização, não fica legal. Então, acho que é importante trocar uma ideia com os gestores e ver qual é que é, e com os colegas, né, com os pares da sociedade civil que fazem cultura, que são entidades, né, que são pontos de cultura ou que querem ser ponto de cultura, para ver qual é a melhor maneira de gerir esse recurso. Mas, então, a regra é essa, tá? Municípios que receberem 200 mil ou mais são obrigados a colocar um edital de TCC, de fomento a projeto. E os que receberem menos de 200 mil, então, é opcional, podem fazer tudo questão de premiação, edital de premiação ou edital de bolsa, né, para mestres e mestras. Falando em participação social, então, nós temos agora o break, né? O break do like, então, né? Então, pessoal que está assistindo aí, curte, comenta, compartilha, e aqui embaixo, né, eu coloquei aqui na tela o Instagram da Coat, para que esse podcast, videocast, né, possa ser feito ao vivo, a gente poder interagir com o público, né, poder responder as perguntas ao vivo, é necessário, a gente precisa aumentar o número de seguidores da ONG Coat. Então, aqui embaixo está @ONGCoat, _consciência atitude, copia aí, olha aí, vai lá no Instagram e segue a gente lá. Isso aí, galera, segue nós lá, fortalece, pra gente estar fazendo essas trocas aí ao vivo e estar interagindo. Firmeza? Manda aí pros parceiros, que aqui está sendo uma importante fonte de informação, mas a gente quer ampliar mais esse debate e fazer de forma construtiva, né, na coletividade. Firmeza? Vamos dar sequência então? Vamos. Então, rapidamente, esse aqui foi o card, né, que a gente não tinha no momento, mas agora chegou. O professor Emerson foi buscar. Mas só reforçando ali o que eu já falei, então, né, que o valor mínimo para projetos para fomentos a projetos, né, é de 90 mil e no máximo 300 mil, isso para pontos de cultura, e eles podem ser de 12, 24 ou 36 meses, certo? Só pode participar, então, de execução de projetos quem já é ponto de cultura. Quem ainda não é ponto de cultura, mas quer vir a ser, aí é para o próximo slide, que a gente vai falar agora de premiação de pontos e pontões de cultura. Então aqui, inclusive, pode estar participando entidades, coletivos sem CNPJ, tá? Então, premiação, pontos e pontões de cultura. Reconhece atividades culturais realizadas há pelo menos 2 anos,
certifica organizações como pontos de cultura com critérios e pontuações já definidos. Podem participar coletivos e entidades culturais certificados ou não no Cadastro Nacional de Certificação de Pontos de Cultura. Então, valores para coletivos sem CNPJ. No mínimo 10 mil de premiação. Novamente, premiação, tu não tem obrigação de executar algo depois, porque entende-se que esse prêmio é por aquilo que a gente já faz. Então, tem que comprovar no mínimo 2 anos de atividade, né? Então, esse prêmio é por esses no mínimo 2 anos, tá? E o valor máximo para coletivos sem CNPJ é de 30 mil. Aí temos aqui também os valores mínimos para coletivos com CNPJ. É de 10 mil e no máximo 60 mil. É proibido, que tem um alerta, né? É proibido incidência do imposto de renda para representantes dos coletivos culturais. A exigência de contraprestação de serviços ou prestação de contas. Então, quando a gente tem um coletivo cultural sem CNPJ, alguém vai assinar lá como representante do coletivo. Então vamos lá, temos 10 pessoas no coletivo, 9 vão assinar como integrantes e 1 vai assinar como representante. Esse que assinou como representante, ele vai ter também as obrigações legais. Vai receber o recurso na sua conta, vinculado ao seu CPF, e também vai fazer a parte de administrar isso, né? Então, não é permitido que o município faça desconto de imposto de renda, que infelizmente isso aconteceu muito na Paulo Gustavo e também no primeiro ciclo da Aldir Blanc. Alguns municípios entendiam que isso era como se fosse uma doação, e daí doações e alguns tipos de prêmio tem ali a incidência, né? Mas eles buscam na fonte, né? Então, na hora de repassar o recurso, em vez de passar os 10 mil, eles já descontam o imposto de renda e repassam só o valor restante. Isso é expressamente proibido, tá? Tem uma série de restrições normativas mostrando isso, mas se o gestor insistir e achar que não, que tem que fazer desconto, chama nós aí para nós trocar uma ideia, que a gente vai passar esses documentos e mostrar os caminhos para que ninguém cometa esse erro. E uma dúvida agora até que eu tenho aqui, aproveitar que talvez pode ser a dúvida de alguém, quando fala ali de contraprestação de serviço ou prestação de contas, mas é necessário fazer um relatório de execução? Não. Também não. Não. Então, olha que legal isso. Facilita mais ainda. Então. Editais de premiação, passou pelo edital, foi contemplado, assina um recibo de que recebeu o recurso e terminou ali. Tá? Não precisa apresentar relatório do que vai fazer com o dinheiro, porque isso, novamente, né, entende-se que já foi mostrado. Então, durante o edital, quando tu apresentarem tua trajetória, é por aquele trabalho executado que tu vai estar recebendo aquele recurso. Então, isso também encaixa com episódios anteriores que a gente falou de portfólio, né? A importância da construção, de guardar as imagens. E hoje eu acho que com a questão do digital, das câmeras fotográficas, elas estão inseridas no celular, sempre que puder fazer uma atividade, sempre que for fazer uma atividade, registra, fotografa, e outra, guarda esses arquivos. Isso é importante também. Isso acontece muito, que as pessoas perdem o celular e perdem as fotos todas. Então, assim, busquem que esses arquivos estejam ou guardados num pendrive dentro de casa, ou num arquivo na nuvem que falam, né, em algum espaço digital onde tu possa guardar essas fotos, para que não ocorra isso, né? Perde o celular, acontece alguma coisa, cai o celular, né, na água, aí vai tomar um banho no rio, na piscina, na praia, perdeu todos os arquivos. Então, essa questão é muito importante lembrar, frisar. Guardem as imagens dos seus eventos. Isso aí, muito bem. Então, aqui ainda sobre o edital de premiação, tá, pessoal? Aqui daí é muito para os gestores e também para os conselheiros municipais de cultura que precisam fazer esse acompanhamento. É a questão da importação dos editais de premiação, é a questão dos dados. Por quê? Porque a gente está falando aqui de entidades que ainda não são pontos de cultura. Passa a tela? Passa. Nessa mesmo. Então, importação dos editais de premiação, tá? Porque a gente está falando de entidades que ainda não são pontos de cultura, mas que através desse edital vão ser certificadas. Então é importante mandar para o Ministério da Cultura todos esses dados. Então, fazer a importação que fica no espaço, acho que até tem aqui essa informação, vamos ver aqui.
Bom, quando concluir o edital de premiação, importe os dados de candidaturas classificadas e selecione para o cadastro selecionados para o cadastro nacional. Tá? Então, próximo que diz: a ferramenta de importação de dados do cadastro nacional fica no espaço do gestor. É exatamente o que eu queria dizer. Então, quem pode fazer isso é o gestor, tá? É o administrador. Ele tem um espaço específico para ele lá nas plataformas do governo, onde ele vai estar se relacionando. O gestor, para esclarecer, né, os secretários, né? Secretários de cultura, coordenadores de cultura dos municípios, enfim, né? Exatamente. Geralmente é esse, mas às vezes tem um outro que é nomeado dentro do município, né, para estar fazendo essa parte. O responsável da cultura. Mas é aquele que tem acesso, né, no CultBR, nessas plataformas que são governamentais, né, do ente federado, o município está se relacionando com o governo federal, ou também com o governo estadual, como for o caso. Bom, após a validação pelo MINC, o certificado será emitido aos novos pontos de cultura. Então, isso é mais uma excelente oportunidade que a gente tem nos editais de Cultura Viva, na Audioblanc, não só o recurso que a gente vai estar recebendo, mas também essa possibilidade de buscar essa certificação. E embora que lá no site do Mapas da Cultura, e também tem outros caminhos, que tem uma plataforma de certificação aberta o ano todo. Então, a qualquer momento, mesmo fora de editais, a tua entidade pode ir lá, buscar, se inserir, mandar toda a documentação, portfólio e tudo mais, e se inserir como ponto de cultura. Mas agora, nessa levada da Audioblanc, está sendo tudo muito mais rápido, mais simples, mais dinâmico. Então, só por isso vale a pena participar. E queria fazer uma última observação aqui também, que mesmo aquelas entidades que não foram classificadas como as primeiras, vamos dar um exemplo, abriram um edital lá com 3 vagas para pontos de cultura, que vai ter recurso para 3 pontos de cultura. Mas daqui a pouco teve 10 que se inscreveram, e os 10, todos eles realmente são pontos de cultura. Então eles vão alcançar no mínimo 50% da nota ou mais. Alcançou 50% ou mais da nota, já vai receber o certificado como ponto de cultura, já vai estar classificado. Só que somente os 3 primeiros colocados, que foram as maiores notas, vão receber o recurso. Então são 2 coisas. Os primeiros colocados vão receber a certificação e o recurso, e os demais que foram classificados, mas não em primeiro lugar, vão receber apenas a certificação, mas que já é um passo importantíssimo, inclusive para no ano seguinte estar podendo estar participando, né, de editais de fomento a projetos. Então, dando sequência aqui, agora a gente vai dar uma olhada no Bolsa Cultura Viva para mestres e mestras. Então, isso aqui eu acho muito legal, cara, a gente poder estar reconhecendo os nossos mestres e mestras das culturas populares, das periferias, das bases comunitárias que a gente tem na nossa cidade, no nosso território, no nosso bairro, na nossa vila, que tem muita gente que faz cultura há muito tempo, que tem muito conhecimento para repassar, e muitas vezes a gente mesmo acaba não reconhecendo e espera que alguém nos apresente quem são os mestres. Tá? Muitas vezes os próprios mestres não se reconhecem pelo processo, né, histórico, né, de invisibilidade, de exclusão, enfim, mas eu acho que agora a gente tem uma bela oportunidade. Eu acho que também tem a questão do viés acadêmico, né? A gente sempre, quando fala mestre, talvez associe alguma coisa de mestrado, doutorado, e aí a gente entender, isso é uma tendência, assim, geral, assim, que o conhecimento ele não está só na academia, que, digamos, a cultura, a arte não está só no palco do teatro, né? Ela está em tudo que a cultura está em tudo, em todas as partes da sociedade. E aí nessa região mais periférica e tal, às vezes aquela pessoa não teve acesso à faculdade, a peças de teatro e tal, mas mesmo assim, né, ela produziu cultura, ela produziu arte, ela apoia a comunidade, né, o bairro, e ela entre os seus pares é reconhecida, né, como uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe do que está fazendo, do que está falando. Então é muito importante também a gente ter esse reconhecimento, né, além, né, da academia, que isso a gente não quer deixar de fora, não, incluir, né? O nosso processo, na verdade, cultural é sempre inclusivo. Com certeza. Eu trazer um exemplo aqui muito ilustrativo, que eu gosto muito, porque faz entender, abre muito a mente, que é, eu conheço, por exemplo, uma benzedeira, que ela é benzedeira, sei lá, muitos e muitos anos, mais de 50 anos, com certeza,
e ela tem muitos conhecimentos de plantas, ervas, chás, né, plantas medicinais, a fermentação, né, plantas aromáticas, uma série de coisas. E ela traz isso da mãe dela, que trouxe da mãe dela. Então são conhecimentos de muitas gerações, tá? E que interagem diretamente com a comunidade todos os dias, no dia a dia. Não tem esse reconhecimento acadêmico, como o professor Emerson falou, porque não circula esse meio também, mas ela tem um conhecimento e um reconhecimento muito grande lá na sua base, lá na sua comunidade. E aqui nós estamos falando de cultura, de tradição, de conhecimentos. A gente não está falando de crenças, de religião, de nada disso. Então, cultura, a gente tem que olhar para a cultura também como isso, como aquilo que acontece no nosso território, aquilo que é do nosso cotidiano, dos nossos fazeres e saberes do dia a dia. Então, essa benzedeira, ela nunca se viu como uma mestra da cultura popular, mas é muito legítima, e a própria comunidade, embora reconheça todo o seu trabalho, a sua sabedoria, também às vezes nunca olhou para ela como uma mestra da cultura popular, mas a gente está trabalhando para mudar isso. Então, vamos seguindo aqui. Eu acho que a gente não chegou. Eu vou fazer a leitura agora. Então, apoio financeiro para que mestres e mestras transmitam seus conhecimentos às novas gerações. Olha que legal. Mestres e mestras são reconhecidos por declaração, tá? Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos com pelo menos 5 anos de atuação nas culturas tradicionais e populares. Precisa ter parceria com um ponto ou pontão de cultura e com uma escola pública ou particular. Então hoje, para estar concorrendo a um edital de mestre, muitas vezes não precisa nem ser a própria pessoa se inscrever. Uma outra entidade pode inscrever a pessoa. Só que essa pessoa, ela precisa ter uma carta, uma declaração de algum ponto de cultura, reconhecendo o seu legado, a sua trajetória, e também de alguma escola pública do seu município, onde reconheça, né, que ela tem a sua trajetória, tem a sua relevância dentro da comunidade. Pode ter declarações também da associação de moradores, ou de um grupo de moradores, né, clube de mães, enfim. Mas ela precisa ter essas cartas de reconhecimento, tá? Não é simplesmente uma autodeclaração, não posso eu me inscrever, eu me declarar, não vai dar certo. Eu posso fazer a minha inscrição, mas eu preciso buscar apoio dessa minha rede que trabalha comigo para estar somando aí e fazer uma boa pontuação no edital, né? Lembrando que edital é sempre, querendo ou não, uma disputa, então é sempre os que tiverem a melhor pontuação que vão ser contemplados, como a gente trouxe em maiores detalhes, né, num episódio passado ou retrasado, mas enfim, dá uma procurada que está lá. Então, olha só, a carga horária mínima, aliás, a carga horária semanal é de 20 horas, que esse mestre ou mestra vai estar repassando seus conhecimentos. Então, 20 horas semanais, o valor que ele vai receber é R$ 2.100 por mês, e a duração é de no mínimo 6 meses e no máximo 12 meses. Então, aquele mestre ou mestra que for contemplado no edital do Cultura Viva, da PNAB, ele vai receber R$ 2.100 por mês para trabalhar, para transmitir seus conhecimentos. Pode ser de diversas formas, né, Emerson? Através de livros, através da oratória, através de trabalhos, mas ele vai ter um compromisso, então, de 20 horas semanais e vai ter um período mínimo de 6 e no máximo de 12 meses, certo? Então, aproveite essa oportunidade, não só vocês aí que são mestres e mestres da cultura popular, mas também vocês que conhecem algum mestre ou mestra aí da tua quebrada, podem reconhecer essa galera aí e fortalecer. Então, passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre reservas de vagas, tá? Isso aqui é num âmbito geral do Cultura Viva, da PNAB, em todos os editais que precisam, né, sempre observar essas cotas aqui. Se fizer 10 editais, os 10 tem que respeitar. Se fizer um só, vai ter que respeitar. Então, isso aqui é algo que precisa sempre ser levado muito a sério. Reserva de vagas. 25% para pessoas negras. Lembrando que negro é preto e pardo, tá? Então, se a gente considera parte da comunidade negra, vai precisar, claro, fazer uma declaração, existem os anexos, juntos aos editais, que a gente vai declarar. Tu pode, de repente, até passar por algum outro tipo de aferição, como uma carta consubstanciada ou uma banca avaliativa, enfim. Mas
se tu te considera negro e negro, daquele que historicamente foi excluído na nossa sociedade, que aquele que historicamente teve menores oportunidades, essa é a hora de fazer valer as nossas garantias de direito. Então, 25% para a população, né, para a comunidade negra, 10% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência, certo? Aqui, quando diz 10% para indígenas, não está falando só para indígenas que vivem em aldeias, tá? Então, para pessoas indígenas, descendentes de indígenas, que também, no nosso processo aí civilizatório, entre aspas, também teve aí um histórico de exclusão, né? Então, agora é a hora da gente buscar reparar minimamente todo esse atraso e colocar a galera aí no jogo, né? Mostrando que a gente faz questão que esse pessoal participe e venha fortalecer sua cultura, seus fazeres e saberes e dividir isso com toda a nossa sociedade. E 5% para pessoas com deficiência, então também é um primeiro movimento para trazer essa galera, que tem muita gente talentosíssima, que apresenta algum grau de dificuldade, seja físico, seja intelectual, mas que muitas vezes, né, exime aí na cultura, na arte. Então a gente quer trazer também essa galera aí para estar participando, buscando recursos e desenvolvendo aí seus projetos. Então, dentro do Cultura Viva, nós temos no mínimo 30% das vagas de editais de projetos e premiação deverão ser ocupadas por candidaturas com atuação nas culturas tradicionais e populares. Tá? Então, isso aqui vai na raiz da raiz do Cultura Viva, 30% dos recursos para regiões periféricas, regiões historicamente excluídas, regiões de difícil acesso, população ribeirinha, população lá daquelas zonas rurais de difícil acesso, que geralmente não são lembradas. Então, toda essa galera aí tem uma prioridade dentro do Cultura Viva. Então, gestores, prestem atenção, porque 30% dos recursos da Cultura Viva na PNAB precisam ser para projetos desenvolvidos ou que sejam apresentados por entidades que atuam lá nessas regiões periféricas e tradicionais. E mais um aviso, né? É possível incluir outras bonificações, categorias e ações afirmativas, dependendo da realidade local. Então, muitas vezes existem outras, né, populações que historicamente são excluídas, então os gestores, com a participação popular, podem decidir de colocar pontuações extra, por exemplo. Então vamos lá, população LGBT pode somar ao final 2 pontos, 5 pontos a mais. Por quê? Novamente, né? Porque é uma população que historicamente é excluída. E outras populações também quilombolas e com outras dificuldades, mulheres, idosos, todos aqueles que vocês aí no seu território identificar que tem alguma dificuldade de estar participando, de estar acessando os direitos da cultura, é importante que a gente lembre dessa galera para incluir nesse sistema todo. E uma forma de estar incluindo uma ação afirmativa é uma pontuação extra, uma pontuação diferenciada para essa galera, mas pode também ter um edital com vagas para essa comunidade, para essa população, ou até mesmo um edital específico para essas comunidades, certo? Então, vai muito da consciência, um pouco também do coração de cada território, mas vai muito, muito, muito da participação social que a população exija que esses direitos sejam garantidos, tá? Então, seguindo, próximo slide, orientação gerais para os editais. Bom, é possível acréscimo de recursos e remanejamento de vagas. Então, o município pode pegar lá um recurso próprio e colocar no edital de Cultura Viva, ou talvez, se os 25% derem lá 100 mil e o município quiser pegar mais 50 mil da PNAB e colocar junto, pode também, tá? Como eu já falei, também pode fazer editais específicos. Aqui, o segundo ponto os anexos são obrigatórios, então, né, tem que ter todos os anexos. Novamente, vai lá no site do Ministério da Cultura, no ciclo 2 da PNAB, que tem os modelos de editais, e lá também, junto com os modelos de editais, tem os modelos de anexos. Busca todo esse material aí, e tudo isso é obrigatório constar, tá, nos editais. Garanta técnicas de acessibilidade e inclusão. Então, às vezes a gente fala em acessibilidade e inclusão, a gente lembra apenas de pessoas PCDs, que devem sempre ser lembradas, né? Que é as questões de Libras, de audiodescrição,
de várias formas para a gente poder se comunicar, mas a gente tem que lembrar também que inclusão e acessibilidade, a gente também está falando de pessoas mais velhas, que têm dificuldade de locomoção ou dificuldade de estar fazendo os procedimentos na via internet, e também aquelas comunidades que vivem num lugar mais distante, ou a população mais analfabeta, população carcerária. Então, todas essas populações que têm dificuldade de acessar, é preciso a gente lembrar na hora de fazer as ações afirmativas nas questões de acessibilidade e inclusão. Próximo aqui é: faça uma ampla divulgação, com prazos de inscrição mínimo de 5 dias úteis. Bom, a lei diz que um período de inscrição de editais é no mínimo 5 dias, mas na prática a gente sabe que 5 dias não é nada. Eu sugiro no mínimo 30 dias. Tá? Se tiver aí com muito apertado, no mínimo 20 dias então, mas 5 dias é muito pouco. Mas menos do que isso daí infringe a lei, né? Então tem que ser de 5 para mais. E mais da ampla divulgação, porque também não adianta tu abrir um período aí de 30 dias de inscrição e não divulgar, as pessoas ficarem sabendo nos últimos dias. As pessoas precisam se preparar, embora a gente já trouxe dicas no outro episódio, né, que a gente pode se preparando antes mesmo de lançar o edital, mas, como bons brasileiros, é uma expressão meio ruim, né? Mas a gente está acostumado muitas vezes a se preparar na última hora, né? Deixar as coisas para a última hora, então a gente precisa de um tempo mínimo. Então, quanto antes a população ficar sabendo que tem editais abertos, antes o pessoal vai se preparar. E antes mesmo dos lançamentos dos editais, na hora da construção dos editais, também divulgar amplamente para que todos possam estar participando das audiências públicas, né, dos chamamentos aí para estar opinando e ajudando a construir de forma ampla. Não que o pessoal vai ficar sabendo que poderia ter opinado depois que já passou a data. Tá? Então, sempre dá aí um gás e prestar bem atenção na divulgação. Fortaleça a gestão compartilhada do Cultura Viva com a participação social na elaboração dos editais, que eu me adiantei, né, já falei sobre isso, mas repito, é muito, muito importante. A gente precisa entender que os gestores culturais, eles muitas vezes estão mergulhados em burocracias, né, papelada, e não estão cuidando só dos editais da PNAD. Eles têm as programações de governo, os planos de governo, aquelas questões de datas específicas, Páscoa, Natal, Carnaval, tem uma série de programações. Então, a nossa participação é essencial para que a coisa seja bem feita e que a gente possa trazer a nossa vivência do pé na terra, de estar na comunidade, para somar com o conhecimento técnico que os nossos gestores têm e buscar, então, construir da melhor forma possível. Então, novamente, a participação popular é fundamental. Mas, gestores, não esqueçam de chamar a população para estar participando, né? Não adianta também ter essas prerrogativas aqui e a gente ignorar, muitas vezes fingir que não viu e fazer as coisas conforme na nossa cabeça. Mas no próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Nosso direito à participação social e a importância disso. Mas por hoje a gente queria falar mais mesmo, então, dessa questão específica do Cultura Viva dentro da PNAD. Não sei se ficou alguma dúvida até aqui. Eu acho que para finalizar a gente tem que, ressaltando aqui o CARD, né, que a gente incentive esses pontos, né, pontões de cultura a fazerem a atualização no Cadastro Nacional. Isso é muito importante para que o Ministério da Cultura saiba, né, quem são, onde estão, quantos são, quanto está recebendo, né? Porque hoje a gente trabalha muito com essa coisa da informação dos dados para que depois possam gerar melhorias, né? Com informação de quantidades, de valores e tudo mais, a gente consegue melhorar essas políticas culturais. Exatamente, esses números, né, de que o município até 360 mil, daí para mais, precisa ter Cultura Viva, todos esses dados, não saiu do nada. Isso saiu de uma grande pesquisa, de uma grande mobilização, participação social, uma construção muito bonita que teve, para que o Cultura Viva fosse lembrado dentro do Aldir Blanc, que a gente tivesse esses recursos mínimos, inclusive essas categorias de editais que a gente apresentou aqui, né? Lembrando, são 3 categorias, né? O de bolsa, para mestres e mestras, o de premiação, para quem ainda não é ponto de cultura e para quem é entidade sem CNPJ, e os fomento a projetos, que daí é para aqueles que já são pontos de cultura. Então, essas 3 modalidades também não vieram do nada. Também teve muita participação social aí para construir, para chegar nesses dados, nesses números. Certo, meu querido?
Era isso então por hoje. Eu acho que é isso então por hoje, galera. Qualquer dúvida, chama nós aí no direct, entra em contato, que a gente tem aí para fortalecer. Quem tiver alguma contribuição, de repente a gente pode ter se equivocado em alguma coisa ou deixado de falar algo importante. Então, deixa nos comentários, chama a gente para estar fortalecendo e dessa forma a gente vai construindo juntos, né, uma política pública de cultura mais democrática, inclusiva, abrangente, e a gente acredita muito que a transformação social do nosso país, da nossa sociedade, passa necessariamente pela visão cultural, pela construção cultural, e a gente está aqui fazendo nossa pequena parte aí nessa construção geral. Certo? Forte abraço para vocês. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Pode crer, pode crer.